Bruno Toledo para a chamada dos senhores deputados. Oito deputados presentes, senhor presidente. Então, vamos aguardar os 15 minutos que o regimento determina para fazer uma nova chamada, uma vez que não temos o mínimo para a abertura da sessão. Enquanto isso, o deputado Bruno lê o expediente que não precisa de deliberação. Processo 269, projeto de lei 476, autora deputada Cibele Moura, institui e define diretrizes para a política pública liberdade para menstruar no âmbito do Estado de Alagoas. Processo 263, projeto de lei ordinário número 475 de 2021, autor deputado Dudu Ronalça, reconhece como essencial a prática de atividades físicas e de exercícios físicos para a população do Estado de Alagoas e espaços privados ou públicos em circunstância que justifique a decretação de estado de emergência ou calamidade. Processo 271, indicação número 835 de 2021, autor deputado Davi Davino Filho, apelo a excelentíssimo senhor governador do Estado e ao cursos de saúde, médicos, estagiários e residentes que desenvolvam atividades, práticas acadêmicas e capacitação nas referidas unidades, na programação de imunização contra a Covid-19, em virtude do risco de contágio pelo Covid em ambientes de alta carga viral. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Senhor presidente, com a chegada do deputado Davi Maia, agora temos 9 deputados presentes.
Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão e solicito do meu querido deputado Cabo Bebeto Caldas, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Obrigado. Ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Aos 10 dias do mês de março do ano 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Gilvan Barros, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei de número 473/2021, originário da Defensoria Pública, que disciplina a conversão das férias em abono pecuniário e o pagamento de indenização de férias não usufruídas por defensores públicos, por imperiosa necessidade do serviço. É encaminhado à 2ª, 3ª e 7ª comissões. Projeto de lei ordinário de número 474/2021, do deputado Cabo Bebeto, que determina a redução temporária da alíquota de ICMS nas operações internas envolvendo produtos essenciais e da outras providências, encaminhado às 2ª e 3ª comissões. Projeto de lei ordinária de número 475, do deputado Dudu Ronalça, reconhece como essencial a prática de atividades físicas para a população do estado de Alagoas, em espaços privados ou públicos, em tempo de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais e circunstâncias que justifiquem a decretação do estado de emergência ou calamidade pública. É encaminhado à 2ª, 4ª e 15ª comissões. Projeto de lei de número 083/2021, originário da Defensoria Pública, que altere e acrescenta dispositivos da LC número 029/2011 e da outras providências. É encaminhado à 2ª, 3ª e 7ª comissões. Indicação de número 832, da deputada Ângela Garrote. Indicação de número 833, do deputado Cabo Bebeto. Indicação de número 834, do deputado Davi Davino. Requerimento de número 706/2021. Justificativa de ausência do deputado Inácio Loyola, no dia 9/3. É discutido e aprovado o requerimento 707/2021, subscrito pelo deputado Dudu Ronalça. Solicitação de moção de pesar em virtude do falecimento do senhor José Reinaldo Pedrosa Chagas, ocorrido no dia 6 de março do corrente ano, vítima da Covid-19. Requerimento de número 708/2021, subscrito pelo deputado Paulo Dantas e outros. Solicita informar a constituição de bloco parlamentar. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres de número 810, tendo como relator especial o deputado Silvio Camelo, número 811, tendo como relator especial a deputada Flávia Cavalcante, e 812, tendo como relator especial a deputada Ângela Garrote. Esgotada a matéria do expediente, a criação de uma comissão de acompanhamento das ações do governo no combate à Covid-19 é alvo de debate no plenário da Casa. O requerimento apresentado pelo deputado Ronaldo Medeiros consta no expediente da presente sessão. Porém, devido a um impedimento regimental, ganhará nova versão. De acordo com o presidente, o deputado Marcelo Vitor, o artigo 127 do Regimento Interno da Casa proíbe a criação de uma comissão quando já existe uma comissão permanente com as mesmas atribuições, neste caso, a da saúde. Diante disso, sugere reunião para discutir uma saída jurídica a fim de atender o requerimento. Os deputados Ronaldo Medeiros, Francisco Tenório, Cabo Bebeto, Davi Maia, Léo Loureiro e Jó Pereira se manifestam acerca da matéria. Na ocasião, o deputado Léo Loureiro destaca ações do presidente Arthur Lira por mais vacinas e pela vida dos brasileiros. Em seguida, o plenário respeitou um minuto de silêncio pelo falecimento de José Reinaldo Pedrosa Chagas, vereador da cidade de Viçosa. Por solicitação do deputado do Ronaldo Francisco Tenório, na hora do expediente, a deputada Jó Pereira usa a palavra para afirmar que a CESAL tinha conhecimento dos riscos de contágio na maternidade de Santa Mônica.
Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum. Há número regimental para deliberar. Aprovadas em turno único indicações 774, 775, 793, 794 e 801/2020. E requerimentos de número 693 e 701 de 2021. Discutidos em segundo turno, projeto de lei 307 e 350/2020, 461 e 467/2021. Encerrada a ordem do dia, em explicações pessoais, usa a palavra o deputado Davi Maia. O orador diz que o governo do Estado atrapalha o plano de vacinação dos municípios, tecendo comentários acerca do assunto. É facultada a palavra à deputada Cibele Moura, que comemora a aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a emissão da Carteira de Identificação Estudantil, CIE. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino. Iridez Gomes, redatora de atas, e eu, deputado Cabebeto, servindo a segunda secretaria, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Já vi tudo, procurei saber. Deputado Bebeto, parabéns. Vossa Excelência realmente, óbvio, depois do deputado Tarcísio Freire, é campeão na leitura da ata, sem dúvida nenhuma. Em discussão, a ata brilhantemente lida pelo deputado Cabo Bebeto. Vem para a segunda aqui. Não havendo quem queira discutir, nem impugnar, considero-a aprovada. Seja bem-vindo, deputado Breno. Superadas as fases iniciais da sessão, o deputado Cabo Bebeto é o primeiro inscrito à hora do expediente. Vossa Excelência abre mão da inscrição? É isso? Então, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, os colegas deputados, funcionários da casa, os telespectadores da TV Assembleia. Ontem eu recebi em meu escritório representantes de bares, restaurantes e do ramo de eventos. Primeiro eu quero avisar que eu não estou aqui para criticar o governador. É um momento realmente muito complicado. Certamente, deputado Bruno Toledo, ano passado, confesso que as decisões seriam mais fáceis do que agora. Mas no papel de, além de fiscalizar, tentar ajudar, tentar esclarecer, tentar transmitir um pouco a opinião do cidadão alagoano, é que me traz este microfone aqui hoje para tentar falar por algumas pessoas. A situação é grave e é muito preocupante. Tenho certeza que o deputado Breno Albuquerque conhece a dona Rita lá do Peixe e viu aquele vídeo dela ontem. Uma senhora simples, humilde, muito trabalhadora, pessoa que tem um trato diferente com seus funcionários, com seus clientes. E a gente viu aquele vídeo dela bastante emocionado por estar tendo que demitir as pessoas, né? Pessoas que ela trata como se fossem seus parentes. Isso dói, né? Dói em quem é humano, em quem teve uma educação, uma criação diferente, com quem trabalhou para ter suas coisas. Porque, senhores, não é só fechar agora. A gente já vem de um ano difícil, de abre e fecha, de crise financeira, além dos problemas de saúde que o Estado enfrenta, o país enfrenta. Então, esse impedimento de trabalhar, essa redução na atividade, não é só agora.
né? Ela tem um impacto maior agora porque a gente já vem de muita dificuldade. E a gente fica recebendo esses vídeos, esses materiais, com depoimentos de pessoas que somente impedem para trabalhar, deputado Chico Tenório. As pessoas só querem trabalhar. Reconhecem o momento, a dificuldade, a questão da saúde, a pandemia, o vírus, mas não veem outra saída se não poder trabalhar. E a gente vem pedir aqui essa atenção ao governador, deputado João Pereira, para que ele também acesse essas mídias, ele também assiste esses vídeos, escute esses áudios, que eu tenho certeza que também chega nele. Não só a nossa cobrança aqui para que a gente também seja ouvido, mas que a população também seja ouvida, para que ele possa sentir esse momento, para ver se consegue se colocar um pouco no lugar do próximo. Porque eu temo que a gente tenha um momento, deputado Bruno Toledo, como foi o do governo Suruagi, em 97, se não me engano, onde houveram aqueles atrasos e pessoas se mataram, pessoas partiram para praticar crimes. Por que, caba velho? O cara olhar para a geladeira dele e não ter o que dar aos seus filhos, isso é incontrolável. Se você pegar, deputado Chico Tenório, um gato, o mais manso que tiver, e for acuando ele até o canto da parede, se ele não tiver mais como recuar e você for atacar, ele vai voar em cima de você, não tem para onde. Porque você está deixando ele sem saída. E o empresariado hoje está em Alagoas sem saída. Não estou dizendo que ele vai atacar, mas ele vai buscar uma saída. Não sei se vai ser equilibrada, não sei que saída seria essa, que medida seria essa, mas as pessoas estão desesperadas. Eu ouvi ontem relatos que se a gente não, de repente, não fosse tido... se eu fizesse um vídeo daquelas pessoas falando, talvez algumas pessoas não entendessem o objetivo. Mas isso precisa ser levado para casa, precisa chegar no palácio, para que se entenda essa situação. Porque realmente, você que trabalha para ter uma empresa, você que é gerador de emprego, você que ama o que você faz, de uma hora para outra você ser proibido de trabalhar, as consequências, elas são inimagináveis. A gente só consegue imaginar o que já aconteceu. Mas eu não faço ideia do que pode acontecer, o que é que pensa cada um desses. Eu sinto um pouco do que ele está sentindo, mas eu não faço ideia. E fechar essas empresas só vai agravar essa situação. Teve uma pesquisa ontem da Universidade Federal de Minas Gerais, que falou que bar e restaurante ela corresponde a 1,5% da transmissão. Será que eles merecem pagar tão caro por isso? Os maiores, deputado Silvio Camelo, ambientes causadores de transmissão, logicamente hospital, em primeiro lugar, e depois a agência bancária. Bebeto, você quer fechar o banco com isso? Não, eu não sou a favor de fechar. O que a gente precisa é discutir de forma humana também, além de forma científica, o que é que pode ser feito. Ora, se já reduziu a capacidade de cada ambiente, se o restaurante ele tem lá os alvarás, ele constam com capacidade, você pode fiscalizar melhor. Pô, já reduziu a capacidade, então a gente já tira a aglomeração. Por que reduzir o horário? Eu acredito que os horários deviam ser estendidos. O ônibus é um dos maiores transmissores. Bebeto, você quer acabar com o ônibus? Não. Você quer cortar o transporte público? Não. Eu quero mais ônibus para que evite a aglomeração. E a gente tem feito desde o ano passado o contrário. Diminui a quantidade de ônibus, termina superlotando. É fato. Então, de novo, eu vou repetir aqui, vamos colocar mais ônibus. Se precisar dar mais subsídio à empresa de ônibus, dê. Mas a gente está diminuindo a frota, aumentando a quantidade de pessoas no terminal, no ônibus. Isso vai aumentar a contaminação. Vocês passarem na agência da Caixa aqui, que é caminho para a gente passar na Assembleia, estão lá todos os dias as filas enormes. Por que não se estender o horário do banco para que evite essa aglomeração de pessoas?
Se a casa tem capacidade para 40, vamos reduzir para 20. As pessoas querem trabalhar na mínima condição possível, mas tem muita empresa que o seu movimento é à noite, fim de semana, e o Estado está tirando desse empresário a condição mínima dele trabalhar. Eu quero aqui levar para o governador que a gente continue com a restrição, com essa diminuição da quantidade de pessoas, mas que se estenda o horário. Eu tenho certeza, a gente pode usar várias ferramentas de fiscalização, e o que precisa é fiscalizar. Fiscalizar quem trabalha certo e punir quem está errado, endureça inclusive para quem descumpriu o decreto. Se tem um salão de festa aqui, a capacidade dele, e no alvará consta de 100 pessoas, libere para 50 pessoas, mas que ele possa funcionar e que se fiscalize. A polícia que vai passar lá para fechar, por que não passa antes para fiscalizar? A gente tem ronda do bairro, força-tarefa, por que não incrementa esse efetivo para fiscalizar? Porque passar para fechar não adianta. Eu estava ouvindo ontem um cidadão, ele tinha um depósito de bebidas no bairro do Pinheiro, por conta da Braskem, que não se fala mais nisso, ele teve que fechar seu depósito, abrir um espetinho na Fernando de Lima. O espetinho ali é para o cidadão quando larga do comércio, 6, 6h30, pega um espetinho, um refrigerante, uma cerveja, para pegar seu ônibus e ir para casa. Quando o carvão fica bom, quando a brasa está vermelha, é hora de fechar o espetinho. O cara tinha um depósito de bebida, hoje ele tem um espetinho, organizado, bem arrumadinho o espetinho dele, mas na hora que o seu movimento começa a acontecer, que o churrasquinho começa a ficar assado, é hora de fechar. Vai dizer o que para esse cidadão? Então, o que a gente precisa entender é que existem empresas que, com essa redução de horário, talvez sobrevivam, mas outras não vão aguentar isso aí. E isso vai ter uma consequência imensurável. As pessoas, porque pagar imposto, presidente, o cara não pagar, eu tenho certeza que não vai tirar som de ninguém nesse momento. Mas tem muito empresário que trabalhou para ter as coisas, que paga um plano de saúde, porque sabia da dificuldade do sistema público, que nesse momento de pandemia o cara faz um esforço ainda maior para pagar o plano de saúde, que não vai poder pagar, e que esse cara vai para o hospital público ocupar os leitos se ele adoecer. Eu tenho um amigo meu que ele diz: Bebeto, eu não sei mais o que eu faço, eu já reduzi tudo, a gente não sai mais de casa para jantar, come em casa todos os dias, tinha 2 carros meus, minha mulher vendi, só estou com um, eu não sei mais o que eu faço agora, eu vou pedir dinheiro à minha família, rezar para a família poder ajudar. Então você que trabalha, o auxílio, senhor presidente, emergencial, talvez resolva a vida de um funcionário, mas de um empresário não vai resolver. Não vai, por mais que ele enxugue suas despesas, não vai resolver. Eu venho aqui pedir que o governador, sim, flexibilize o horário, aumente o horário, libere o horário de todo o comércio, de qualquer atividade, mas que reduza a capacidade, reduza a ocupação e fiscalize e aplique com rigor. Repito, a polícia que vai fechar, porque não passa antes para fiscalizar. Diante disso, eu apresentei hoje uma indicação como forma de sugestão para diminuir esses impactos, para amenizar esses impactos, para de repente sugerir ao governador um tópico desse ou outro. Então, eu venho sugerir através dessa indicação, que foi protocolada hoje, que permita que os estabelecimentos voltem a funcionar nos horários normais ou até estendidos, porém com redução da sua capacidade em 50%. Aumentar o efetivo de fiscalização sobre essa capacidade dos estabelecimentos e multar ou até lacrar o estabelecimento que descumprir as medidas determinadas. Conceder auxílio empresarial de 30% do valor do faturamento da empresa em 2019. Para que as empresas que não tenham como funcionar, porque vai ter empresa que não vai ter como funcionar. Por exemplo, essas casas de shows, elas optem em fechar as portas temporariamente e possam assim sobreviver. Conceder auxílio financeiro aos funcionários dos estabelecimentos que fecharem temporariamente. Conceder anistia dos impostos estaduais e conceder auxílio para o setor de eventos, inclusive diaristas. Então, eu peço de forma encarecida que o governador, com muita humildade, analise cada tópico desse
escute a população, porque, escrevam o que eu estou lhe dizendo, a situação vai ficar muito pior do que o período que foi do governo Suruagi aqui, quando ele atrasou 8 meses dos salários dos funcionários públicos. Senhor presidente. O deputado Silvio e o deputado Francisco querem... Quem pediu primeiro, senhor presidente? Então, concedo uma parte ao deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, deputado Cabo Bebeto, eu quero agradecer ao deputado Silvio por ter me permitido falar primeiro. E gostaria, deputado Bebeto, de concordar, dizer que concordo com boa parte do posicionamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez um discurso hoje bom, lúcido, no tocante à questão de redução de frotas e redução de horários. Eu disse ontem que a Assembleia precisa ser mais ouvida. A Assembleia representa a população em todos os seus segmentos. Vossa Excelência, que é oriundo da Polícia Militar, eu da Polícia Civil, alguns setores ligados à agricultura, outros setores ligados à igreja, outros ligados à classe empresarial. Então, nós representamos a população, nós somos a voz da população no parlamento para levar ao executivo. E essa voz, esse canal está sendo atropelado, não está sendo ouvido pelo executivo. Porque Vossa Excelência tem 100% de razão quando diz que a redução da frota não contribui com nada, a não ser com o aumento da pandemia. Porque vai haver uma correria pelos ônibus que estiverem rodando. A redução de horário. Me permita, o shopping funcionando até às 22 horas, você frequenta o shopping, ele está num nível de população razoável. Quando reduz o horário para as 20 horas, todo mundo quer ir àquele horário. Então vai ter uma maior concentração de pessoas. Então, nada em nada acrescenta, em nada contribui à redução de horário, que seja do bar, do restaurante, do shopping, em nada. Como também nada contribui à redução da frota de transporte público. Pelo contrário, era preciso ampliar o horário, ampliar a frota e recomendar que trabalhe com um percentual menor de pessoas, como Vossa Excelência sugere, 50%. Então é preciso que o governo escute a gente, escute nossas sugestões, quem sabe venha aqui debater com a gente, ou convide a gente para debater com seus técnicos lá em suas reuniões. Isso eu acho prudente. Quero também dizer a Vossa Excelência que tem parte do pronunciamento que eu discordo. Como, por exemplo, quando Vossa Excelência propõe contribuições do governo para determinadas categorias, inclusive empresarial. E no mesmo pacote, Vossa Excelência propõe a redução de impostos. Bom, e o Estado vai buscar onde o recurso para fazer jus às solicitações de Vossa Excelência? Se nesse período de pandemia, naturalmente, já se diminui o setor produtivo do Estado, já se diminui a carga tributária, não em percentual, mas em quantidade para o governo, e o governo não tem um fundo de reserva que garanta, nesse momento, dar essas contribuições que Vossa Excelência fala. Então, ao nós sugerirmos aqui despesas para o governo, é preciso que a gente mostre as fontes de onde ele vai buscar os recursos para manter essa despesa. Sei que Alagoas está num momento bom do ponto de vista financeiro. Tem alguns recursos em caixa, mas são recursos predestinados a determinadas atribuições. Então, não vejo uma certa incoerência nessa solicitação. Quero também reconhecer o papel do governador. O governador Renan Filho, ele tem se debruçado sobre esses problemas, ele tem buscado atender a sua equipe técnica, a equipe que ele tem escutado, porém tem sido um pouco mal orientado por essa equipe.
mas o governador tem se dedicado 24 horas por dia no trato com essa pandemia que nós estamos vivendo no momento. Vivemos num dos momentos mais difíceis possíveis. O índice de morte subiu de forma assustadora. No Brasil e em Alagoas também, está se batendo recorde diário da quantidade de pessoas mortas. Há poucos dias se discutia aqui um percentual, uma diferença mínima de um debate de Vossa Excelência com Ronaldo Medeiros, da quantidade de mortes, que isso já ficou para trás. Já superou os dois. Rapidamente. Então vivemos num momento extremamente difícil e as informações que nos chegam é de que não é o pior momento ainda. É de que esse pior momento está para chegar. Então nós temos que ter o maior cuidado possível. Agora, talvez uma campanha muito bem feita, usando todos os canais de televisão, as rádios, as redes sociais, da conscientização da necessidade do uso de máscara, da higienização pessoal, da permanência em casa o máximo possível, fosse muito mais eficiente do que a polícia na rua fechando os estabelecimentos, mandando as pessoas para casa. Então aí eu concordo também com o posicionamento de Vossa Excelência. Quero agradecer o espaço concedido e dizer que estou satisfeito pelas minhas exposições. Agradeço pela parte, deputado Chico Tenório, e concordo 100% com Vossa Excelência. Eu só queria reverter uma situação. Do mesmo jeito que é complicado, que o governo precisa arrecadar para dar a isenção, o cidadão precisa trabalhar para pagar o imposto. Então, assim, alguém vai ter que sangrar, e só quem tem que sangrar até agora é o cidadão. Então, o que é que acontece? O Estado proíbe o cidadão de trabalhar, de ter a sua receita para pagar seu imposto, e não quer abrir mão, não quer flexibilizar a sua cobrança. Bom, quem não pode trabalhar de jeito nenhum, não paga imposto. Quem pode trabalhar 50%, paga 50%. O Estado vai ter que cobrar o que dá. Se ele dá 100% de condição de trabalhar, cobre 100%. Se ele quer dar 50% de condição, o que a gente não pode é ter pena do Estado, e o Estado não tem pena do cidadão, que é o que está acontecendo. O Estado aperta e cobra, porque vai cobrar ou vai abrir mão do imposto. Agora, o Estado não lhe proíbe de trabalhar, isento o imposto e lhe ajude, porque o Estado quer que o governo faça isso, o federal, por exemplo. Então, o que a gente quer buscar é uma situação mínima para que as pessoas possam, porque se vier, como Vossa Excelência disse mesmo, uma onda pior, rapaz, aí lascou tudo. E o cara tem que estar preparado para o pior, e não está preparado para o agora. Imagine para o pior que possa ser que venha aí. Então, o que eu estou buscando aqui é que, do mesmo jeito que o Estado sente que não dá para dar isenção, também não dá para pagar 100% de imposto sem poder 100% trabalhar. O que eu quero é que o Estado cobre o que ele dá ao cidadão, porque é o papel dele. Só cobrar é que não existe. E a gente, quando fala da fiscalização, e os donos de bar e restaurantes sabem disso. Se ele pedir um apoio a uma viatura, demorava tanto tempo para chegar. Agora, hoje, 8 horas, a viatura está passando na porta. Uma viatura que era para fazer segurança pública está sendo usada para fechar a empresa. E quando essa mesma empresa, há um mês atrás, precisava do apoio da polícia, demorava meia hora para chegar. Então, o que eu quero é que não desvia aquela viatura ordinária do serviço que está lá, que já tem uma área grande para atender, que já tem muita ocorrência. Vamos reforçar o policiamento, vamos colocar a ronda do bairro e força-tarefa para fiscalizar as empresas, para que elas funcionem de acordo com o decreto. Mas de acordo com o decreto, que seja de acordo com a situação do alagoano. Mas muito obrigado pela parte de Vossa Excelência, e eu concedo uma parte ao deputado Silvio Camelo. Deputado Bebeto, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa. Deputado Bebeto, salutar a preocupação de Vossa Excelência. Realmente o setor de bares e restaurantes, de comida fora do lar, né, que se auto-intitulam também dessa forma, tem sido um dos setores mais atingidos pela pandemia. Mas, deputado, Vossa Excelência deve estar acompanhando também, como todos nós estamos, o que está acontecendo. Eu não vou falar nem no mundo, vou falar só no Brasil. Todos os dias
o número de mortes só tem aumentado e nós ultrapassamos um país que tem quase o dobro da nossa população, que é os Estados Unidos. Hoje, no Brasil, é onde se mais morrem pessoas vítimas do coronavírus. E todos os governos, eu até ontem vi que o presidente Bolsonaro mudou até a sua postura, começou a usar máscara, e na solenidade que ele participou, todos estavam de máscara. E é uma forma também do presidente chamar a atenção do momento que nós estamos tendo. Parabenizo aqui a mudança de postura do presidente. Ninguém tem compromisso com o erro. Desde que se prove que a pessoa está errada, a pessoa pode mudar. E eu parabenizo realmente o presidente por ter mudado a sua postura, porque ele é um exemplo para os outros. E o Estado de Alagoas não é diferente, deputado Bebeto. O Estado de Alagoas, apesar de todo o esforço que ele está fazendo, por exemplo, ele tem garantido empregos. Quando o Estado constrói rodovias, quando o Estado constrói hospitais, quando o Estado é indutor de desenvolvimento, que é um dos papéis do Estado, é esse, ele está contribuindo para que o emprego, principalmente a construção civil, que é uma das áreas que mais emprega, continue aquecido. Eu tenho conversado também com outros setores, inclusive com o setor de hotéis, com o setor de bar e restaurante. Vossa Excelência sabe que eu tenho um diálogo constante com esses dois setores, e eles têm me colocado que não falta diálogo. O secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário da Fazenda, o secretário de Saúde tem conversado com os setores. Agora, infelizmente, inclusive ontem saiu uma matéria dizendo que Maceió é uma das únicas capitais do país com ocupação de UTIs abaixo de 80%, que isso fica variando, dependendo até da hora do dia. De manhã, se tem algumas altas, se diminui, à tarde e à noite se transfere mais pacientes. E é importante se dizer o seguinte: só vai se resolver o problema do bar e do restaurante, do empresário, do comerciante, do setor atacadista, do setor varejista, quando chegar uma coisa chamada vacina. Todo o resto, deputado, é cobertor curto. Você fecha, procura fechar, ter restrição, para diminuir a taxa de ocupação. Prejudica os setores econômicos. Quando diminui a taxa de ocupação, você libera a economia, libera as praias, libera tudo, volta a crescer o nível de contágio. Aí você tem que fechar. Então é um ciclo que não se acaba nunca. Só vai acabar quando houver a vacina. Então, nesse momento, além de se tentar salvar vidas, que é o mais importante, é salvar as vidas primeiro, mesmo que a questão econômica tenha esse problema, mas o bem maior é a vida. Só vai se terminar esse ciclo terrível quando se tiver uma grande parte da população vacinada. Ou então, a imunização por rebanho. Não sou eu que digo isso, são os técnicos. Todas as emissoras de televisão nacionais ontem estavam comentando essa questão. Então, os esforços estão sendo feitos pelo Congresso Nacional, pelos governadores, pela Presidência da República também. Não vamos aqui estar fazendo disso um debate político, porque são vidas que têm que ser salvas. Então, todos estão tentando fazer a sua parte. E, infelizmente, em toda guerra, existirão pessoas que irão sofrer mais do que outras. Mas a economia se recupera, a vida não. Então, o governo do Estado está preocupado com a economia, está tentando manter as suas contas em dia, está mantendo as suas contas em dia. Ontem, o deputado Davi Maia nos trouxe aqui até que o governo do Rio Grande do Sul pagou 3 folhas atrasadas. Você vê um estado rico como o Rio Grande do Sul pagando folha atrasada, enquanto a Alagoas nunca atrasou, ao contrário, coloca o pagamento para dentro do mês trabalhado. Isso é um indutor também para o comércio, porque os servidores compram no comércio. E é importantíssimo a sua fala hoje, do deputado Francisco Tenório, e vamos também apresentar os nossos requerimentos, apresentar as nossas indicações. Parabenizo Vossa Excelência, para que possamos, quem sabe, nos próximos meses, termos aí uma grande quantidade de brasileiros vacinados e possamos, assim, começar a sair desse momento crítico da história do mundo. Muito obrigado. Obrigado pela parte, deputado Silvio Camelo. Um amigo, por curiosidade, foi no terminal do Bento Bentes e contou, o ônibus são tantos sentados, tantos em pé, perguntou quantas linhas saem aqui, deu uma média, era um dia de segunda-feira, 100 mil pessoas.
do que usam o terminal do Bento Bento, 100 mil pessoas. Ele botou, para ser um número raso, botou 50 mil pessoas num local, num terminal, andando naquele veículo daquele tamanho. 50 mil pessoas numa segunda-feira não é ocupação de bar e restaurante. Não é. Espalhada por toda a cidade, por todo o estado de Alagoas. Por toda a cidade. Não dá 50 mil pessoas que frequentam um bar e restaurante. Não dá. Então, a mesma ciência mostra que, como eu disse aqui já, quem mais transmite o vírus é hospital e banco e loteria. Porque lá eles estão mais próximos um do outro, geralmente um ambiente fechado, demoram nessas filas, demoram dentro desse transporte e aí facilita a transmissão do vírus. Que bom que Vossa Excelência reconhece que o presidente evolui, seja no uso da máscara. Eu não vi isso ontem, mas acredito que Vossa Excelência está falando aí, que ele evolui. E eu não queria levar o discurso desse jeito, mas diferente do governador do estado. Muito diferente. Eu vou dizer por quê. Porque existiam alguns cientistas que desde o começo defendem o tratamento precoce. Por que não, nesses 1.400.000 hospitais que ele abriu aqui, botar para fazer uma experiência do tratamento precoce? Para dizer, cidadão, existem alguns médicos profissionais que entendem de medicina, e ele não, nem eu, nem o presidente já disse isso até. O presidente não entende, não é o Google, não é Davi Maiú, como é? Professor de Deus. O presidente diz, não entendo. Aí existem médicos que dizem que o tratamento precoce dá resultado. Por que não pega uma unidade de saúde para fazer esse teste? Nós estamos há 1 ano e 2 meses de pandemia. A gente já tinha números na prática sobre isso. Falar sobre número de mortes, o brasileiro sabe e questiona, porque desde o começo era estranho esses números. Eu falei um caso aqui no Piauí, para variar Nordeste como referência, o subtenente morreu por tiro e saiu no atestado suspeita de Covid. Entra onde esse número? Entra no Covid. Eu não estou negando, vocês entendam isso. Eu não estou negando a doença. A gente questiona os números porque as pessoas dizem, o meu pai tinha câncer, estava com não sei o quê, botaram o Covid. As pessoas relatam. Eu lembro que no governo TEL, vocês sabem disso, o cara levava 50 tiros, chegava no HGE vivo, morria lá, ele colocava morte clínica. Vários casos foram esses aqui em Alagoas, vários. Então as pessoas não confiam. Eu não estou dizendo que não existe, existe sim, e as pessoas estão morrendo. Agora que existe também números questionáveis. Existem também coisas, deputado Silvio Camelo, que a gente pode mudar, como por exemplo, tratamento. O ignorante foi Israel, porque disse que um spray a resposta é rápida. O cara foi lá, vai para Israel, vê lá como é que é. Se tem médicos dizendo, eu que sou um coitado, não sou professor de Deus, sou aluno de Deus, fiz uma live com 8 médicos de aqui de Alagoas, profissionais de reputação ilibada, de competência reconhecida, os caras dizendo, rapaz, eu me tratei, eu trato e dá resultado. Por que não tirar uma unidade dessa para testar? Porque ignorância, intransigência, é você não aceitar a opinião divergente. Não adianta você ouvir todo mundo que pensa da mesma forma, porque é o que a gente vê. Eu fui tratado quando eu tive suspeita de Covid, mas foi dengue. Quando a doutora veio, que inclusive ela é médica aqui do estado, eu disse, eu quero hidroxicloroquina. Eu sei que a senhora não concorda, mas eu estou dizendo, eu quero. Não, tá certo, vamos ver o que era. Aí deu dengue. Eu quero tomar. Porque eu ouvi e fui convencido. Porque se alguém está dizendo que dá resultado, por que não fazer? Qual é o problema disso aí? E o ditador é o presidente, que não ouve ninguém. Eu ouvi só quem pensa igual a mim. Eu certamente não vou fazer melhor juízo da coisa. E esse discurso de hoje é para dizer, rapaz, escute o seu povo. Será que tem outra saída? Porque pode ser que piore, como o deputado Chenaro disse. Rapaz, vai piorar ainda mais. Vamos ver. Separa aqui um leito, um cidadão para a gente testar esse tratamento precoce, para ver se dá certo. Mas, pelo contrário, aqui em Alagoas houve uma desestimulação. A hidroxicloroquina, esse tratamento que vários profissionais defendem, essas pessoas tiveram que se calar, foram discriminadas quando falavam. Eu conversei com o Conselho Regional de Medicina. Chegou o momento dos médicos terem medo de defender uma medicação que eles usam há muitos anos, sem necessidade. Então, o que a gente quer dizer, se existem
10 possibilidades, vamos testar. Por que não? Qual é o prejuízo que isso traz? Não está aumentando. Olha, a gente insiste em não tratar precocemente. Está aumentando as mortes, vocês estão dizendo. Por que não testar? Tem mais alguém, senhor presidente? Davi. Eu concedo uma parte ao deputado Davi Maia. Deputado Cabo Bebeto, eu agradeço demais pela parte. É importante a gente começar batendo isso todo dia aqui nessa casa, todo dia falar sobre esse problema, para, como bem disse o deputado Francisco Tenório, o Poder Executivo insiste em não nos escutar e nós temos que insistir para que ele nos escute. No dia de ontem, eu tive uma reunião com o Tiago, presidente da Abrazel, com o dono da bodega, o Zito, conhecido Zito da bodega, com o secretário de saúde e especialmente com o prefeito JHC. E o prefeito demonstrou a sua preocupação, o prefeito fez uma ação em direção justamente diminuir o peso do Estado, no caso, o peso da Prefeitura de Maceió, sobre esses empreendedores. Um pequeno gesto, mas que mostra a preocupação do prefeito com essas pessoas. E que isso sirva de lição, que isso chame a atenção do governador. É isso que nós precisamos neste momento. Que o Estado pare, deputado Francisco Tenório, de pesar sobre as costas dessas pessoas. Tem uma frase que foi me dita ontem, que marcou, que o governador está fazendo com os empresários é omissão de socorro. Isso é omissão de socorro. Está obrigando o empreendedor a fechar suas portas, por um motivo até que é justo, e eu já disse aqui que eu não vou mais questionar o fechamento ou o lockdown, não que se feche, mas que, por outro lado, dê também a possibilidade dele caminhar. E eu quero aqui, deputado Bebeto, fazer até um convite a Vossa Excelência para subscrever um PL que eu entrei hoje aqui nessa casa, para que o governo faça agora doação de recursos a esses empreendedores. Não adianta mais, e o deputado Francisco Tenório falou que a gente tem que escolher se quer isenção de imposto ou se quer ajuda. Todos os caminhos levam a Roma nesse caso. Quem tem que dizer o que pode fazer é o governo. Ou ele para de cobrar ICMS, e o presidente da Abrazel trouxe um dado muito importante, por exemplo, o ICMS sobre energia, porque estão fechados, mas os freezers estão funcionando. As câmaras frias estão funcionando. E o ICMS está aumentando ainda mais a conta de energia. Então o governador podia reduzir o ICMS da conta de energia. Ou melhor, essas pessoas nesse momento não estão precisando nem de empréstimo, não. Porque eles não têm mais limite, nem margem para tomar empréstimo. E a conta chega. Esse ano eles estavam trabalhando dobrado para pagar o ano passado. Eles precisam agora de dinheiro, de incentivo, de um auxílio emergencial. É isso que essa casa tem que lutar para que seja demonstrado um caminho. Como eu disse ontem, onde está o povo nos 5 bilhões do governo do Estado? Qual é a parte que pertence ao povo? Aquela empresária de Arapiraca, aquilo é de partir o coração. E é bom aquela empresária, porque quando os críticos falam do setor produtivo, parece que estão falando dos milionários. É quem está em São Miguel dos Milagres, é quem está na sua lancha, é quem está não sei aonde. Não. Os empresários são pessoas como a dona Rita lá de Arapiraca. Esse é que é a foto dos empresários. E é bom porque a gente aí sim percebe que somos pessoas, somos cidadãos. E isso nos choca e também serve de alerta. Eu espero muito que o governador acorde,
Eu espero muito que os secretários acordem, e eu quero falar aqui especificamente, como eu disse ontem, do secretário Rafael Brito, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, porque ontem saiu mais um dado: Alagoas é o segundo estado com mais desempregados do Brasil. E isso não é em população absoluta, não, isso é em percentual mesmo. Quase 20% da população de Alagoas já estava desempregado antes dessa atitude dessa semana, antes da fase laranja. Aonde nós iremos chegar? Então, o governador que está com posição de omissão de socorro precisa se acordar e precisa socorrer quem mais está necessitando nesse momento. Muito obrigado, deputado. Obrigado pela parte, deputado Davi Maia. Eu me preocupo, deputado, com a dona Rita, com o cara do espetinho, com o dono do Divina Gula. Porque se ele hoje é um empresário de sucesso, e se for de forma honesta, é mérito dele. Não é demérito nenhum. E ambos têm as suas necessidades proporcionais. E isso precisa ser avaliado e reavaliado. A economia vê depois, a economia recupera. Olha para a Venezuela. Será que realmente recupera a economia tão fácil assim? Será que abrir um negócio, reabrir um negócio, criar um negócio é tão fácil assim? Você partir do zero de novo? E tem gente que vai voltar para o zero. E são essas pessoas, com essas pessoas que a gente está preocupado. Então, eu quando fiz essa indicação com alguns tópicos, não foi para o governador seguir tudo. Queria eu que o governador seguisse tudo o que eu dissesse, todas as minhas ideias. Mas se ele seguir 2 tópicos, ele tem a certeza que ele vai ajudar muitas pessoas de forma efetiva. Porque, ao meu ver, e a visão de muitos alagoanos também, é que o governo do estado não olha para o seu povo e as demandas e as decisões são cada vez mais radicais e têm prejudicado as pessoas que simplesmente só querem trabalhar, e o estado não oferece nenhuma saída que amenize esse impacto que essas medidas estão causando. Então, presidente, essa era a minha fala de hoje. Eu queria trazer para o plenário esses desabafos, essas ideias, para que o governador, de forma humilde, talvez parecida com a do presidente, que não usava máscara e agora usa, o governador, talvez, como um cara novo, jovem, inteligente que é, também calce as sandálias da humildade e escute alguns deputados, um cidadão, e mude algumas coisas, seja menos radical, ou que seja, pelo menos, mais humano, e veja que nem todo mundo teve a sorte dele, e também a minha, de nascer num berço com uma família mais ou menos estruturada, que deu uma condição boa para a gente, mas que teve gente que sozinho lutou para ter as coisas e que sente nesse momento o que é voltar a estaca zero, e as pessoas não merecem isso. Senhor presidente, muito obrigado. Parabéns, deputado Bebeto, pelo pronunciamento, parabéns aos deputados que o apartearam, em especial, particularmente ao deputado Silvio Camelo, representa o centro, o consenso, a união, ao falar bem do nosso presidente Bolsonaro, que não é fácil o que ele está passando, nunca foi gestor e pega logo uma pandemia. Parabéns, deputado Silvio, independente de onde Vossa Excelência lá milita na política, mas reconhece o esforço do presidente da República. Como também é enorme o esforço do Estado de Alagoas. Vossa Excelência disse que Rio Grande do Sul, que é um estado rico, vive enrolado, atrasando o pagamento de servidores, enquanto nós aqui não adiantamos. Então, é um esforço, foi um esforço enorme do governo do estado, e eu tenho certeza que todos estão se esforçando para dar o melhor para superar esse problema. Como também parabenizo as ideias, estava até discutindo com o deputado Bruno aqui, inteligentes do deputado Cabebeto, tem razão. Às vezes se cobre a cabeça e descobre o pé. Às vezes proíbe o restaurante e o cidadão está aglomerado na lotérica. Agora vai ter auxílio emergencial. Fecha tudo, o cidadão vai estar no banco o dia todo. Então, e Estados Unidos é diferente demais do Brasil. A realidade é outra, completamente diferente. Basta ver as notícias de ontem, quanto de dinheiro eles vão distribuir a esmo para a população. Negócio
Absurdo. A coisa não dá para comparar. Tudo é muito diferente. Viver a nossa realidade e tentar superar esse momento difícil, como disse o deputado Silvio, com a vacina. Se vacinar pelo menos as pessoas de 50 anos para cima, que é a faixa de maior mortalidade, a gente já tira muita pressão do sistema e vamos seguir em frente. Mas vamos lá, torcer para isso. E a Assembleia está aqui atenta, tentando ajudar. Deputado Francisco Tenório. Verificação de quórum. Antes, Vossa Excelência com a palavra para fazer o pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, eu pedi a palavra apenas para registrar que hoje é a emancipação política da cidade de Champreta, minha terra natal, foi completa esses 59 anos. E em todos os anos a gente celebra a Semana da Cultura, que coincide com a data da emancipação política. É uma semana de festa, de alegria, onde temos os nossos foguetes populares, a chegança, o reisado, o pastoril, a nega da costa, as cavalgadas e as cavalhadas da nossa Champreta. E, lamentavelmente, nesse período de pandemia, nada disso está sendo realizado, nada disso está podendo ser feito. Mas o povo champretense é um povo firme, forte, e que hoje comemora, mesmo em suas casas, mas comemora a sua emancipação política, os seus 59 anos. Então, ficar aqui registrado meus parabéns a toda a população da minha querida Champreta, todos os meus irmãos champretenses. Concluída a minha palavra, senhor presidente, quero comunicar ao plenário e a Vossa Excelência que temos 14 deputados presentes. Obrigado, deputado Chico. Parabéns à querida Champreta. Sei que Vossa Excelência tem uma paixão, um amor incondicional pelaquela cidade, muito serviço prestado. Parabéns a Champreta. E todos os champretenses. Muito bem. Então, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos para o item 1. É a votação da redação do vencido do projeto de lei número 307/2020, do deputado Léo Loureiro, que dispõe sobre a criação de estímulo para desenvolvimento da linguagem brasileira de sinais Libras. Libras. Parabéns, deputado Léo. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, redação do vencido ao projeto de lei 350, de autoria do Poder Judiciário, reestrutura e amplia o Fundo Especial de Registro Civil, FERC, passando a denominá-lo Fundo Especial Notorial Registral, FUNOREG, destinando a financiar a gratuidade dos atos notoriais e registrais e adota outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de lei 461/2021, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório de pagamento de benefícios da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 467/2021, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Estado de Alagoas a promover a doação da área que menciona para a Prefeitura de Batalha, com a finalidade de construir uma creche do Centro Administrativo e do Complexo Esportivo e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Discussão única da indicação 776/2020, deputada Cibele Moura. Em discussão. Encerra a discussão. Item 6. Indicação 777/2020, deputada Cibele Moura. Em discussão. Encerra a discussão. Item 7. Indicação 795/2020, deputado Dudu Ronaldo. Em discussão. Encerra a discussão. Item 8, indicação 796/2020, deputado Dudu Ronaldo. Em discussão. Encerra a discussão. Item 9, indicação 802/2021, deputada Fátima Canuto. Em discussão. Encerra a discussão. Item 10, indicação 803/2021, deputada Flávia Cavalcante. Em discussão. Encerra a discussão. Indicação 804/2021, de autoria do senhor deputado Tarcísio Sampaio Freire. Em discussão. Encerra a discussão. Indicação 805/2021, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Em discussão. Encerra a discussão. Indicação 806/2021, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Em discussão. Quer discutir, Chico? Encerro a discussão. Superada a nossa ordem do dia. Explicações pessoais. O deputado Davi sinalizou que queria fazer uso da palavra. Pergunta aí. Bom,
Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, faculta a palavra o deputado que queira fazer uso. Percebe que o deputado Léo quer fazer uso da palavra? Não? Ok. Deputado Ricardo Nezinho? Não? Não? Não. Deputado Davi não quer fazer uso da palavra. Deputado Bebeto também. Deputado Bebeto com a palavra, Vossa Excelência? Não? Então tá bom. Então, já que não temos oradores inscritos nem deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para terça-feira, hora regimental. Desejo um bom final de semana a todos. Agradeço a presença. E declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.